hoje o Metrópolis Entrevista recebe a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann. Gleice foi a primeira mulher paranaense a assumir, né, a diretoria da Itaipu Binacional e também a primeira mulher paranaense a assumir uma vaga no Senado Federal. Foi ministra da Casa Civil do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Está aqui para conversar hoje com a gente aqui no Metrópolis. Deputada, muito obrigada aí pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Luciana, e agradeço de estar aqui para a gente ter a oportunidade de conversar um pouquinho. Deputada, vamos falar um pouquinho aí sobre a questão das privatizações, sobre a questão da Eletrobras, da Petrobras, né? A senhora tem manifestado aí em entrevistas nas redes sociais contrária à privatização da Eletrobras, né? Que está sendo discutida e que tem muitas manifestações contrárias. A senhora criticou, inclusive, o aval aí dado pelo Tribunal de Contas da União para a venda da empresa aí por 67 bilhões, né, de reais. O PT já entrou na justiça para impedir essa venda? Entramos, Luciana, entramos com mandato de segurança e pedindo uma medida liminar para suspender, porque ontem o Conselho da Eletrobras aprovou também a continuidade do processo. Esse é um crime de lesa pátria e o Tribunal de Contas da União está sendo conivente com ele, foi conivente e vai responder por isso. A Eletrobras está sendo vendida por menos da metade do preço e toda a fiscalização, todos os problemas que foram levantados pela Comissão de Fiscalização da Câmara, que foi solicitada ao Tribunal da União de Contas da União para tomar providências e investigar, não foi feito. E o processo foi muito rápido, né? Uma agilidade muito grande. Então, nós estamos entregando uma empresa que é da década de 60, com a maioria das suas usinas amortizadas, uma estrutura enorme para a iniciativa privada e abrindo mão do direito da União do Estado brasileiro de dar a direção. Porque hoje a Eletrobras já tem uma parcela de acionistas privados, só que o Estado brasileiro é que coordena, é que tem a última palavra. O que vai acontecer agora é que ela vai ser entregue ao mercado como um todo. E o que vai acontecer com isso? Vai se buscar o lucro. É óbvio, porque é da natureza do mercado, não podemos nem julgar o mercado. E aonde vai se buscar o lucro, vai se encarecer preços, não vai ter uma política para as pessoas de baixa renda. Isso vai ser uma tragédia para o país. Além do que coloca em risco a nossa soberania, né? Porque energia é soberania. E principalmente no caso do Brasil, em que a principal fonte de energia é hidráulica, é a vazão dos nossos rios. Então, uma temeridade o que está acontecendo. Esse é um processo que tem que ser revertido, não dá para concordar com ele. Nós entramos com a ação e vamos continuar tomando todas as providências para impedir que isso aconteça e depois para reverter. A senhora falou em reversão, né? O PT tem falado, inclusive, de recuperar, no caso da Petrobras, o caráter estatal, o caráter estratégico da empresa para as políticas estatais, né? E aí eu gostaria de saber como isso deve ser feito. É de se esperar de um eventual governo aí do ex-presidente Lula, de um eventual, caso Lula vença as eleições, é de se esperar que uma reestatização do que já foi privatizado. A gente vê aí economistas da Fundação Perseu Abramo falando sobre a importância de se recuperar isso. Como que isso vai ser feito? O que dizer, por exemplo, para investidores? Olha, eu vou falar aqui do ponto de vista do PT, o que nós achamos. Tem duas empresas que são fundamentais para o desenvolvimento do país, a Petrobras e a Eletrobras. A gente tem que ter consciência que elas foram construídas com dinheiro do povo, público, totalmente com dinheiro do povo, tanto a estruturação da Petrobras como a da Eletrobras. Em 2010, antes um pouco, no governo do Fernando Henrique, eles abrem o mercado, abrem a Petrobras para ser uma sociedade de economia mista, colocam ações na Bolsa de Valores. Mas o Estado continuava tendo controle, então tinha participação do privado. Nós não somos contra, eu até acho que naquele momento não devia ter sido feito, mas foi.
Depois nós, em 2010, nos governos, fizemos uma das maiores operações capitalistas em termos de venda de ações. Se eu não me engano, foram 70 bilhões que foram vendidos de ações da Petrobras, sem a gente perder o controle da empresa, o Estado brasileiro. Então, portanto, soberania estava ok e também o controle da empresa. E esse dinheiro foi investido para o pré-sal, para fazer a extração do petróleo do pré-sal. E a extração do petróleo do pré-sal resultou em benefício para o país. Hoje a gente tem um dos petróleos com o custo mais barato do mundo. Nosso custo de produção de petróleo do pré-sal é quase igual ao da Arábia Saudita, que o petróleo jorra da areia. E isso proporcionou que a gente retomasse toda a construção, toda a indústria do petróleo e gás, que a gente pudesse gerar emprego, pudesse investir nas refinarias, pudesse ter um custo de combustível mais barato aqui dentro. Por quê? Porque foi para isso que a Petrobras foi criada, não para só gerar lucro. E os acionistas receberam também sua cota-parte do que a Petrobras recebia. E a Petrobras nunca teve prejuízo, tá? É importante dizer isso, porque tem gente dizendo que deu prejuízo dos nossos governos, nunca deu. Em 2014, a gente teve um déficit operacional da Petrobras, que foi uma obrigação, inclusive, da Pricewaterhouse por conta da questão da Lava Jato. Então, foi uma coisa que foi depreciação de ativos, entendeu? Não foi operacional, uma depreciação de ativos. E nunca teve prejuízo. E sempre a Petrobras respondeu aos desafios do país. Agora, o que eles fizeram? Eles estão vendendo a Petrobras aos pedaços, as refinarias, por metade do preço, os gasodutos, as plantas que fazem a parte de fertilizantes, estão desconstruindo a Petrobras, estão exportando petróleo e importando gasolina. E ainda colocaram o preço com dólar, né? Ou seja, você pega o preço internacional mais o custo de produção, tudo dolarizado, e o povo está pagando. A Petrobras não foi criada para fazer distribuição de lucro e dividendo. Ela foi criada para desenvolver o país, para ter combustível barato e, sim, remunerar decentemente seus acionistas. Então, esses acionistas que hoje estão ganhando muito com a Petrobras não podem querer continuar ganhando muito, porque esse é um jogo que o Brasil tem que ganhar, que o povo brasileiro tem que ganhar. E isso tem que ser discutido. Por exemplo, tem um problema sério nessa venda de ativos da Petrobras, porque o Supremo disse que a Petrobras poderia vender diretamente, sem passar pelo Congresso, aquelas empresas que não fossem vinculadas, né? Que não fossem a centralidade. E eles estão desvinculando pedaços da Petrobras para vender assim. Nós também temos uma ação sobre isso, também estamos entrando no Tribunal de Contas da União, isso tem que parar, porque isso não é certo, isso é errado, isso é roubo da empresa, é roubo do povo brasileiro. E o que o PT tem a oferecer, então, por exemplo, para reverter essa situação? O que o PT pretende fazer, caso esteja no poder? O PT avalia que tem que investir nas refinarias, a Petrobras tem que ter refino de petróleo aqui, tem que construir mais refinarias, tem que produzir gasolina, tem que produzir diesel aqui, a gente tem que recuperar essa questão dos gasodutos e baixar o preço do gás, tem que desdolarizar o preço. Acho que o presidente Lula falou uma coisa certa, nós temos que abrasileirar o preço do combustível. Ou seja, tem que ser o custo de produção, ver qual é a cotação do barril no mercado internacional, fazer a média e ter um preço que você baixe para o povo brasileiro. O que não pode é essa extorsão, porque isso é extorquir, né? Você cobrar R$8 o litro da gasolina, isso não pode acontecer. Então, assim, ninguém quer brigar com o investidor e com o mercado, mas tem que ter um jogo de ganha-ganha, não é possível só uma parte ganhar, e é uma minoria. Nós estamos falando de quê? De quantos mil investidores e de quantos milhões de brasileiros e brasileiras que estão pagando esse preço hoje. E isso tem impacto na inflação, isso tem impacto no custo da comida. Agora, deputada, existe um temor de que o PT vai romper contratos, de que o PT vai acabar com investimentos que foram feitos até aqui nessa política desenvolvida pelos governos do ex-presidente Temer e agora pelo presidente Bolsonaro. Esse temor tem atrapalhado o PT na busca, aí, por exemplo, do centro, que é uma estratégia para levar o ex-presidente Lula novamente ao Palácio Planalto? Eu não vejo temor nenhum, não, Luciana.
Aliás, eu acho que as pessoas estão muito tranquilas. Primeiro porque conhecem o presidente Lula, sabem da política que nós já fizemos, sabem do respeito jurídico e institucional que nós temos quando governamos, agora sabem das nossas propostas também, né? Nós não vamos deixar de consertar o que está dando errado. E está dando errado essa política para a Petrobras e essa que estão fazendo para a Eletrobras vai dar errado. E se dá errado para o Brasil, dá errado para o povo, dá errado para todo mundo. Então nós temos que ter um equilíbrio. E a gente tem muita responsabilidade com a condução das coisas. O que nós precisamos é dar resposta ao povo brasileiro. O ex-presidente Lula é colocado pelo PT como um nome para a corrida presidencial. A gente sabe que não está formalizado, mas é um nome que está, inclusive, liderando as pesquisas. E já falou também em reforma da Previdência, já falou em reforma trabalhista, que são coisas que vão depender aí do Congresso Nacional, né? Como fazer um Congresso capaz de dar respostas a isso e não ter um Congresso como foi no passado, em que as propostas governamentais acabavam ficando lá. E, na verdade, houve até uma reação contrária, né? Que foram as pautas bombas, as chamadas pautas bombas. O que o PT está fazendo para evitar esse cenário novamente? Bom, o Congresso vai ser sempre resultado do voto popular, não da nossa vontade, né? Pode ser da nossa vontade aquilo que a gente tiver governabilidade em fazer campanha, em estimular candidaturas, e isso nós vamos fazer. O PT está trabalhando muito, não só o PT, mas os partidos que estão conversando conosco, né, para as alianças, para a federação, de fazer uma bancada robusta desse campo, né, o chamado campo da esquerda, da centro-esquerda, para a gente ter sustentação no Congresso. Então, assim, é importante eleger o presidente da República, é muito importante, mas é importante também eleger uma bancada que dê sustentação. Então, nós vamos trabalhar muito para isso. Se nós vamos conseguir aumentar consideravelmente, eu não sei. Eu acho que a gente aumenta, sim, as bancadas desse campo que estão no Congresso hoje. Mas, se não aumentar, nós vamos ter que trabalhar com o Congresso que for eleito pelo povo. E aí, obviamente, tem que pôr na mesa as negociações que nós precisamos ter sobre os projetos de lei, o que precisa avançar para o país e convencer o Congresso disso. No caso da federação, né, o PT está conversando com o PSB, está conversando com o PCdoB e o PV para a formação de uma federação em torno da candidatura do ex-presidente Lula. Gostaria de saber o seguinte, houve a conversa, né, uma conversa, acho que na semana passada, mas desde então algumas coisas aconteceram no cenário político, né? Teve aí, por exemplo, o governador Renato Casagrande, que recebeu o Sérgio Moro, irritou o PT local e fez declarações aí públicas que sinalizam não querer o PT na aliança, né? Ao mesmo tempo, há também um cenário em que outros partidos, principalmente da terceira via, estão buscando também uma união, uma federação, né? O MDB com a União Brasil, a Rede com o PSOL, né? E o Cidadania com o PSDB. Então, é um cenário de aglutinação, um cenário político de aglutinação. Que fatores positivos e negativos a senhora aponta aí para que a federação do ex-presidente Lula possa vingar aí nesse cenário? Não, primeiro dizer que tem uma vontade desses partidos que nós estamos conversando em fazer a federação. Obviamente que a vontade não é só o que determina essa feitura, mas eu acho que ter a vontade política é muito importante. E são partidos que nós mantemos conversação desde 2018, pós a eleição do Haddad, né, para criar no Congresso um campo de atuação junto aos movimentos populares, junto às manifestações sociais. Então, tem um histórico de construção. Óbvio que também não é fácil, né, você fechar uma federação, porque ela não é uma coligação simples. Ela, eu diria assim, é um compromisso por 4 anos, vale para a eleição, vale para depois, e muitas vezes esses partidos têm contradições regionais, como você falou, por exemplo, Espírito Santo. Foi muito ruim a postura do governador, já tinha me manifestado sobre isso, e parece que de fato ele não quer o PT lá. Nós não vamos nos colocar onde não somos chamados ou não somos queridos, mas nós sabemos que numa construção de federação, isso
a situação do Espírito Santo vai ter que ser considerada. Então, eu acho que a gente tem que serenar os ânimos, né? Acalmar as coisas para poder conversar. Além disso, tem a discussão da governança, como que seria isso entre os partidos. Então, é algo muito novo para todos nós. Mas nós estamos conversando isso de uma maneira muito tranquila, muito franca, aberta, né? Falando entre nós partidos e também dentro dos próprios partidos, né? Há sempre os temores de todos os partidos, não é só do PSB em relação ao PT, do PT em relação aos outros também tem, do PCdoB, do PV, por essa novidade. Mas eu sou muito otimista. Eu acho que com esse tempo a mais que nós conquistamos no TSE, para maio só a definição, a gente tem condições de aprofundar o diálogo e tem condições de resolvendo os problemas. E política a gente sempre resolve no diálogo. A senhora já conversou com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, depois desse episódio do Casagrande? Já conversei várias vezes. E aí, como é que foi a conversa? Não, ele também me disse que foi pego de surpresa, por isso explicou os problemas que ele tem. Eu entendo, porque às vezes a gente também tem problemas regionais, só deixei registrado que nós achamos muito ruim, isso afasta muito lá. O pessoal no Espírito Santo tem um movimento com o Casagrande de colocar um nome para construir uma possibilidade, né, se nós não vamos juntos. Então, nós ficamos de voltar a conversar. Ainda tem algumas outras questões que a gente tem que resolver também. Agora, nessa semana, um fato muito relevante também na federação foi a conversa do ex-presidente Lula com o ex-governador Márcio França. O Márcio França saiu da conversa falando que é preciso considerar pesquisas, né? E França admitiu disputar o Senado, tendo Haddad como cabeça de chapa em São Paulo? Eu não estava na conversa, então não posso te detalhar o que foi conversado lá. O que eu sei, que me foi relatado, o presidente falou, foi uma conversa muito boa, né, sobre a política, sobre os desafios que nós temos e que esse diálogo tem que ser seguido de mais diálogo e que tudo vai se resolver na política. E que nós vamos conversar sobre essa proposta que o Márcio fez. Eu achei que ele fez um aceno importante para a construção de uma unidade em São Paulo, Mas Márcio França, de fazer a pesquisa, né? Então temos que conversar com o presidente Lula, com Haddad. Eu particularmente sou simpática, mas a gente tem que conversar e ter uma posição unificada, e achei que foi um gesto importante dele mostrar essa disposição para fazer a construção. Se resolver São Paulo, o PT está disposto a abrir mão dos demais estados, como fez com Pernambuco? Veja, nós já estamos apoiando o PSB em Pernambuco, no Rio de Janeiro, no Maranhão, que a gente já fechou. Temos essa conversa sobre o Espírito Santo, que eu acho que depende muito mais do PSB do que do PT, não é de nós que depende. E temos uma discussão no Rio Grande do Sul também. E eu sempre brinco lá, né? Os gaúchos são muito duros, né? Todo mundo de faca na bota, assim. Já ganhou uma teima lá? Então, lá, a gente... Eu disse assim, Siqueira, nós temos que ir para a reunião protegidos lá, para conversar com eles. Mas vamos continuar conversando, né? Para ver o que a gente pode avançar. A gente falou sobre essa questão da federação no campo da terceira via, mas outro fato político que a gente observou nessa semana foi também uma diminuição aí da diferença entre o desempenho do Lula e do Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro crescendo um pouquinho na pesquisa, Ciro também crescendo na pesquisa, né? E o Moro caindo, né? Então, é uma tendência que se observou aí na pesquisa divulgada aí pela CNT. Como é que o partido avalia esse crescimento do Bolsonaro hoje? Eu acho que essas movimentações de pesquisas são normais, porque a pesquisa é sempre um retrato do momento, né? Bolsonaro estava muito ruim no final do ano, muito ruim, e muito, enfim, sem posicionamento político claro. O que eles fizeram nesse início de ano? Ele fez um reposicionamento, investiu muito em divulgar feitos do governo que não são dele, são dos governos passados, mas ele está se apropriando, está querendo se apropriar disso, né? Tem uma máquina de comunicação grande, está sentado na cadeira da presidência e começou a ter algumas ações de governo,
que começam a ter um certo impacto, como foi o Auxílio Brasil. Então, a gente já tinha mensurado que isso podia acontecer, o Vale Gás, o próprio aumento do salário mínimo, agora quer preparar outras medidas. Então, a gente tem que ter clareza que o Bolsonaro, ele tem máquina, ele está sentado na cadeira, ele tem mecanismos e vai querer utilizar isso tudo para reposicionar. Além disso, o que não estava acontecendo no final do ano e voltou a acontecer, a fábrica de fake news e de mentira que eles têm, porque eles são mentirosos contumazes, né? Então, isso a gente já detectou também nas redes sociais, os ataques, enfim. Eu espero, sinceramente, que o Tribunal Superior Eleitoral, já conhecendo o jogo que fazem, tome providências antes das eleições para coibir isso. Nós estamos atentos, estamos acompanhando, denunciando, mas é preciso, porque a máquina deles é violenta, a máquina de mentiras, né? Então, isso obviamente mexe, né? Pode mexer com a pesquisa, nós não nos iludimos em relação a isso. Porque o Bolsonaro ocupou o campo da extrema-direita e ocupou o campo da direita. E a gente acha muito difícil que haja um deslocamento ou que qualquer um de terceira via consiga chegar nisso, né? Já tem o Bolsonaro colocado lá. Então, a tentativa dele é crescer, ele vai querer fazer isso e vai jogar peso para isso, né? Mas diante desse contexto, o que fazer? Nós temos que nos preparar para fazer um enfrentamento político, debate político, enfrentar essa máquina de mentiras que ele tem, né? Fazer a disputa na sociedade, explicar o que está acontecendo. Não pode, de novo, ele mentir e levar o Brasil para o buraco, como ele já fez. Quer dizer, agora ele faz uma série de medidas que são eleitoreiras, que não tem preocupação com as pessoas, nem com o desenvolvimento do Brasil. Temos que fazer isso. E esse vai ser o nosso principal embate, inclusive sobre a vida do povo, né? O que de fato está melhorando na vida da população. No caso do Ciro, ele também teve um pequeno crescimento aí. A senhora percebeu algum arrefecimento nas críticas do Ciro ao Lula? Olha, eu nem tenho acompanhado, nem sei por onde anda o Ciro, não tenho visto, não. Apesar do Ciro manter a candidatura dele, do PDT manter a candidatura dele, o PT continua buscando o PDT? Não, nós lá atrás tínhamos conversa com o PDT, como o PDT tem uma candidatura, a gente respeita o PDT. Isso não quer dizer que nós não temos relação política na Câmara, a gente atua junto com a bancada do PDT, temos relação também nos movimentos sociais. O PDT é um partido que tem uma trajetória histórica junto conosco, né? Não é por causa do Ciro que nós vamos romper relações com o PDT. Agora o PDT tem que tomar cuidado, por exemplo, para não ficar isolado, principalmente nesse cenário de aglutinação que a gente falou aqui. Aí não me cabe avaliar, né? Uma avaliação deles com as consequências que eles devem ter levantado já. Deputada, o presidente Lula tem rodado o Brasil, tem conversado com lideranças políticas, inclusive lideranças que estiveram no apoio aí ao impeachment da ex-presidente Dilma, né? Isso significa que o PT também tem buscado o centro. Ao mesmo tempo, busca aí alianças, né, com o PSOL e com a esquerda. O próprio presidente Lula falou que ele faria um próximo governo mais à esquerda. Na sua avaliação, o PT vai ter um governo mais à esquerda ou mais à direita, se comparado com o governo que já realizou? Primeiro, em relação à busca desses partidos, né, lideranças, setores de centro ou centro-direita da sociedade, é porque nós e o presidente Lula têm um entendimento que o que nós vamos enfrentar e o que tem que ser enfrentado no Brasil é muito grave para a democracia brasileira. Nós estamos falando da extrema-direita no coração do governo. Ou seja, nós estamos falando de Bolsonaro, um fascista, um homem que não mede esforços para ter as suas vontades atendidas e que vai fazer de tudo para ganhar e, se não ganhar, para desestabilizar o processo. Então, nós precisamos de um conjunto de forças que, mesmo tendo divergências programáticas, tenham convergência na defesa do processo democrático. Então, essa é a busca que o presidente Lula está fazendo, porque ele sabe o que vai enfrentar. Não vai ser uma coisa simples nem fácil. Isso pode resultar em aliança eleitoral? Pode, ou pode não, pode ser uma aliança política, né, nesse entendimento. E, obviamente, os partidos do nosso campo, os partidos que nós atuamos até agora, nós queremos muito que estejam já numa aliança eleitoral, incluindo aí o PSOL, o PSB, o PV, o PCdoB, Rede também, se não total, mas parte da Rede, que já tem manifestado apoio, né? E a gente fazer esse enfrentamento, que é um enfrentamento para salvar o Brasil dessa tragédia, mas, ao mesmo tempo, também para posicionar o país para dar respostas ao povo.
Então, o presidente também entende, nós entendemos que as medidas a serem tomadas no governo, num possível governo nosso, tem que ser medidas para dar resposta para o povo brasileiro e consertar o que está aí. E o que é a resposta no povo brasileiro? É para a vida do povo. Nós temos que garantir renda para esse povo, nós temos que garantir emprego para o povo, nós temos que garantir produção de comida para não ter desabastecimento, nós não podemos permitir que continue o combustível dolarizado, porque isso tem impacto no custo de vida e na inflação. Ou seja, uma série de medidas que nós vamos tomar que tem muita clareza e nós não estamos escondendo isso de ninguém. O presidente Lula tem sido claro sobre isso. Esse é o contrato que tem que ser feito com o Brasil, senão também não vale a pena. Então, ao mesmo tempo que você tem que tirar a desgraça toda que está no Brasil, a gente tem que, num curto espaço de tempo, dar a resposta a quem está vivendo mal. Não é possível o Brasil ter fome de novo, Luciana, não é possível, é uma vergonha isso. O país que produz alimentos, nós já tínhamos tirado essa tragédia da nossa vida. Aí, de novo, você anda pelos sinaleiros, você vê as pessoas pedindo, vai para a porta de mercado, as pessoas estão pedindo, se humilhando. Nós não precisamos disso. Então, isso para nós é o foco central. Eu acho que isso não tem problema também nenhum, mesmo com esses setores que nós estamos procurando, que são setores tidos mais ao centro ou centro-direita. Sim, mas essa busca, ela acaba encontrando resistência exatamente na esquerda, né? Por exemplo, o Guilherme Boulos, ele já não gosta da aproximação do Lula com o Alckmin, né? Ele já deixou isso público. Então, é essa a minha dúvida. Esse jogo de ampliar para a direita e ampliar para a esquerda, não acaba os dois polos prejudicando um ao outro? Eu acho que não, porque eu também acho que o Boulos tem a compreensão de que aquilo que tem que ser a centralidade da condução é a questão programática, o que nós vamos fazer. Para que a gente está disputando um governo? Para impedir o fascismo, para impedir essa tragédia que está aí, tirar, né? Então ter uma aliança política e ter uma aliança programática para tirar o povo da crise que está. Então me parece que se a gente tiver essas duas coisas com muita clareza e isso de forma bem colocada na mesa, eu acho que a gente tem condições de avançar. É tentar fazer um lado e entender o outro aí, nesse caso. É dizer, né? Gente, estamos todos no mesmo barco, nós precisamos salvar isso daqui, não dá para continuar assim. A senhora falou da rede. Eu gostaria de saber o seguinte, a Marina já foi procurada? Não, eu não conversei com a Marina, até porque ela não é a presidenta da rede, né? Quem conversou da rede conosco foi o senador Randolph, que nos procurou, que conversou, eles estão fazendo uma conversação com o PSOL, né? E a gente respeita isso também, eles querem fazer uma federação, e conversamos através do senador Randolph. Eu sei que eles têm divergências lá, então estão num processo de debate interno. Deputada, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Luciana, a você e a todos que nos acompanharam aí pelo Metrópolis. Pessoal, a gente fica por aqui, acompanhe todas as notícias de política através do portal Metrópolis.